Você já se perguntou como realmente ouvir a voz de Deus? Como saber se é Ele quem está falando ou se são apenas os nossos pensamentos? Muitos cristãos sinceros oram, pedem direção, buscam respostas, mas vivem com essa dúvida silenciosa dentro da alma. Será que é Deus? Será que é a minha própria mente? Ou será que é o inimigo tentando me enganar? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, homens e mulheres de fé também enfrentaram esse mesmo conflito interior. A boa notícia é que Deus ainda fala. Ele sempre falou e continua desejando se comunicar conosco de maneira pessoal e clara. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas para ouvir sua voz, precisamos primeiro aprender a silenciar as outras vozes que nos cercam. Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, página 93, escreveu: Deus nos fala por sua palavra. Ali é que ouvimos sua voz em nosso íntimo. Se nós ouvirmos com atenção, perceberemos uma voz suave e serena dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa declaração é uma citação direta do texto de Isaías 30:21, que diz: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Perceba que o texto diz: os teus ouvidos ouvirão, ou seja, Deus não está em silêncio. A questão é se nós temos ouvido com o coração. Deus fala, mas a correria, o barulho, as preocupações e o pecado abafam sua voz. É como tentar escutar uma melodia suave em meio a um campo de batalha. A voz de Deus não grita, ela sussurra. E só quem se cala por dentro é capaz de ouvir. Quantas vezes nos ajoelhamos, pedimos uma resposta e logo depois nos levantamos e corremos de volta para as distrações do mundo. Queremos ouvir Deus, mas não paramos para escutá-lo. A oração se torna um monólogo e não uma conversa. Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 2, página 128. O Senhor nunca força a vontade. Ele não deseja ter servos que sejam forçados, mas voluntários que o escutem e o sigam. Isso significa que ouvir a voz de Deus exige disposição, entrega e quietude. É por isso que o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio interior é o solo onde germina a revelação divina. Deus fala ao coração que está quieto e não à mente agitada. Pare agora e reflita. Quando foi a última vez que você se calou totalmente diante de Deus? Não para pedir, não para reclamar, não para se justificar, mas simplesmente para ouvir? Se você deseja aprender a ouvir a voz do Senhor com clareza, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a te ouvir. Essa é a primeira atitude de quem realmente quer escutar o céu. É uma entrega, um convite para que o Espírito Santo tome o controle dos pensamentos. No livro Obreiros Evangélicos, página 258, Ellen White escreveu: quando tudo o que é superficial é deixado de lado e a alma permanece calma e humilde diante de Deus, a voz divina se faz ouvir com clareza e poder. Isso significa que Deus não fala apenas por palavras audíveis. Ele fala ao coração por meio do Espírito Santo, pelas Escrituras, pelas circunstâncias e pela consciência moldada pela verdade. O problema é que, na maioria das vezes, a nossa vida espiritual está cheia demais. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Muitos querem ouvir Deus, mas têm o coração cheio de ruído, medo, ansiedade, orgulho, vaidade e pecado.
E quando a mente está cheia, o Espírito Santo encontra resistência para falar. É por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falava de ouvidos físicos, mas espirituais. Ellen White reforça essa ideia no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 43. A voz do Espírito Santo é ouvida com clareza por aqueles que estão dispostos a obedecer. É o coração rendido que percebe a voz divina. Deus não se revela a um coração rebelde. Ele fala àqueles que estão dispostos a obedecer antes mesmo de saber o que ele vai dizer. É por isso que tantos oram e não ouvem. Querem uma resposta, mas não estão prontos para segui-la. Jesus disse em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se é de Deus. Ouvir a voz de Deus depende mais da disposição de obedecer do que da capacidade de discernir. Quem está pronto para obedecer, já está pronto para ouvir. Pense nisso. Você está disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo que ela contradiga os seus planos? Mesmo que ela o leve a caminhos que você não escolheria por si mesmo? Escreva nos comentários: Senhor, quero obedecer à tua voz. Quando o Espírito Santo encontra um coração submisso, ele fala, às vezes em forma de convicção silenciosa, outras vezes como um impulso sagrado que leva à ação correta, outras através da palavra, quando um versículo parece saltar das páginas da Bíblia diretamente para dentro da alma. Ellen White escreveu em A Ciência do Bom Viver, página 58, Deus fala à mente e ao coração por meio de sua palavra. Não há nada mais eficaz para abrir o entendimento espiritual do que a comunhão constante com as Escrituras. Se queremos ouvir Deus, precisamos ler a Bíblia não apenas com os olhos, mas com o coração. Muitos a leem como quem estuda um livro qualquer, mas poucos a leem como quem escuta uma voz. O estudo superficial das Escrituras mata a experiência. O estudo espiritual, guiado pelo Espírito Santo, faz a voz de Deus ecoar dentro da alma. Por isso, antes de abrir a Bíblia, ore e diga: Senhor, fala comigo. Faça disso um hábito. Leia devagar, reflita, ouça o que o texto está dizendo. Ellen White disse em Caminho a Cristo, página 91, ao estudarmos a palavra, o Espírito Santo ilumina o entendimento e a consciência, e a voz de Deus é ouvida no íntimo. Deus fala de muitas formas, às vezes através de um sermão, de uma música, de uma repreensão amorosa, de uma circunstância inesperada. Mas em todas elas, a chave está na comunhão. Quem anda com Deus, ouve Deus. Quem se distancia, ouve apenas o ruído do mundo. A experiência de ouvir a voz divina não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos os filhos de Deus. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Note o que ele diz, as minhas ovelhas ouvem, ou seja, a comunhão entre o pastor e a ovelha é contínua. A voz de Deus é familiar para quem vive em intimidade com Ele. Se você não tem ouvido Deus ultimamente, talvez precise voltar para perto do pastor. Ellen White afirmou em O Desejado de Todas as Nações, página 326, cada alma que se rende a Cristo se torna capaz de discernir sua voz entre as muitas vozes do mundo. Quer ouvir a voz de Deus claramente? Então, primeiro, renda-se. Deixe que Ele seja o centro da sua vida. Esvazie-se de si mesmo. Faça silêncio interior. Leia a Bíblia com reverência e esteja pronto para obedecer. Se este tema tem tocado o seu coração, escreva nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração espiritual. Mas antes de seguir, eu quero te pedir algo especial. Se essa mensagem falou contigo, curta este vídeo, deixe o seu comentário com o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quero orar por você. Deus não é um ser distante. Ele é um Pai amoroso que anseia se comunicar com seus filhos.
Mas muitos não compreendem as formas pelas quais ele fala, e por não entenderem, confundem suas palavras com emoções passageiras ou impressões humanas. Ellen G. White escreveu no livro Caminho a Cristo, página 96, Deus fala conosco de muitas maneiras, pela natureza, pela providência, pela influência de seu Espírito e por sua palavra. Ou seja, o Criador usa diferentes canais para se revelar, e cada um deles se complementa, nunca se contradiz. A primeira e mais segura forma de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra escrita. A Bíblia é o registro infalível da vontade de Deus. É nela que encontramos os princípios que governam toda a vida espiritual. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Deus jamais falará algo que contradiga o que já foi revelado nas Escrituras. Ellen White reforça isso em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 49. A voz do Espírito nunca contradiz a palavra escrita. Se o homem negligencia as Escrituras, ele se expõe ao engano. Portanto, qualquer voz que leve você a desobedecer a palavra de Deus não vem do céu. É por isso que o estudo da Bíblia é indispensável. É nela que calibramos o ouvido espiritual. Quem pouco lê as Escrituras, pouco discernirá a voz de Deus. Mas Deus também fala pela natureza. O Salmo 19:1 declara: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando o coração está sensível, o nascer do sol, o cantar de um pássaro, o som da chuva e o brilho das estrelas se tornam sermões silenciosos do Criador. Ellen White escreveu em Educação, página 99. A natureza está repleta das lições de Deus. O coração que é purificado pelo Espírito Santo reconhecerá a voz divina em tudo que o rodeia. Mas há uma terceira forma pela qual Deus fala, pelas circunstâncias da vida. Ele fecha portas para nos proteger, abre outras para nos conduzir e às vezes permite dificuldades para nos ensinar. Nem tudo que dá certo é sinal de aprovação divina, e nem todo obstáculo é reprovação. Por isso, precisamos discernir com sabedoria. Em Atos dos Apóstolos, página 153, Ellen White escreveu: os que estão em comunhão com o céu perceberão nas providências da vida a voz de Deus dirigindo seus passos. Isso quer dizer que o crente atento enxerga direção até nas mudanças inesperadas. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece confuso. Portas se fecharam, pessoas se afastaram, planos não deram certo. Mas pode ser justamente aí que Deus está falando mais alto. Às vezes, Ele fala pelo silêncio, pela demora ou até pela perda. Deus fala também pelo Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o intérprete divino. Ele traduz a vontade de Deus ao coração humano. Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 671. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra. Por meio dele, o Salvador comunica à mente e ao coração do crente os conselhos do céu. É o Espírito quem convence do pecado, mostra o caminho e dá discernimento. Quando você sente aquele impulso para orar, para perdoar, para se afastar do mal, é a voz de Deus chamando. Quando o Espírito Santo fala, ele produz paz, não confusão. Mas é importante entender algo. A voz do Espírito nunca força, ela convida. Ellen White disse em Atos dos Apóstolos, página 52, o Espírito Santo fala à mente por meio de impressões suaves. Se não for atendido, a voz se enfraquece até que cesse. Por isso, cada vez que o Espírito o chama, obedeça. Não endureça o coração. Cada recusa torna a voz divina mais distante, e cada obediência a torna mais clara.
Deus também fala através de outras pessoas, às vezes por meio de um amigo piedoso, um sermão, um conselho ou até uma advertência. O próprio Paulo foi instrumento de Deus para muitos, e em Atos 9, vemos que Deus usou Ananias para confirmar a direção na vida do apóstolo. Ellen White reconhece isso quando escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. O Senhor frequentemente fala por intermédio de homens e mulheres consagrados, a fim de repreender, encorajar e guiar seu povo. Mas precisamos ter cuidado. Nem toda voz humana representa a voz de Deus. Por isso, toda mensagem deve ser testada pelas Escrituras. O apóstolo João advertiu em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ellen White comenta esse episódio em Profetas e Reis, página 168. Foi na calma do silêncio que Elias aprendeu que a força de Deus se manifesta não no estrondo, mas na voz suave do Espírito. Talvez Deus esteja tentando falar com você, mas você tem buscado sinais grandiosos quando Ele quer apenas um coração quieto. A voz dele pode vir como um versículo que toca a alma, uma lembrança sagrada, uma convicção profunda. Para discernir corretamente, é preciso tempo de comunhão. Sem comunhão, o ouvido espiritual se enfraquece. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 87. O segredo de discernir a voz de Deus está na comunhão diária com Ele. Os que oram pouco, ouvirão pouco. Se você quer desenvolver essa sensibilidade, escreva nos comentários: Senhor, quero discernir tua voz. Essa é uma decisão espiritual, e o próprio ato de escrevê-la é uma confissão pública de fé. Há também algo muito importante. Deus não fala apenas para informar, mas para transformar. A voz dele nunca vem sem propósito. Quando ele fala, é para mudar algo dentro de nós. Por isso, quem ouve e não obedece, apaga a voz divina. Ellen White advertiu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 43. Cada vez que resistimos à convicção do Espírito Santo, tornamo-nos menos capazes de ouvir sua voz. Ou seja, cada desobediência enfraquece a sensibilidade espiritual, mas cada ato de obediência a fortalece. É como um músculo, quanto mais se pratica, mais sensível fica. Portanto, se você quer distinguir claramente a voz de Deus, obedeça à última coisa que Ele lhe disse. Talvez Ele esteja em silêncio agora, porque ainda está esperando que você cumpra o que já revelou. Muitos dizem: Deus não fala mais comigo. Mas será que você tem obedecido àquilo que Ele já falou? Jesus disse em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e faremos nele morada. O segredo de ouvir mais é obedecer mais. A voz de Deus é contínua para quem anda em fidelidade. A comunhão não é um evento, é um relacionamento. E quanto mais íntimo você é de Cristo, mais clara se torna a sua voz. Mas o problema, meu irmão, minha irmã, não é que Deus tenha parado de falar. O problema é que nós estamos cercados de ruído. O mundo moderno é barulhento. A mente está cheia de notificações, pressa, opiniões, distrações. E Deus, sendo um Deus de ordem e calma, fala num tom que exige silêncio interior. Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. A voz de Deus é ouvida em um tom baixo e sereno, e somente os que renunciam ao tumulto do mundo podem perceber o que ele deseja comunicar. Quando você se ajoelha para orar, o que ocupa seus pensamentos? Quantas vezes você já se pegou tentando falar com Deus, mas sua mente estava em outro lugar? Talvez pensando nos problemas, nas contas, nas dores, e é por isso que muitos dizem: eu oro, mas não ouço nada. A voz de Deus não compete com o barulho da vida. Ela fala quando há entrega, silêncio e comunhão. É por isso que Jesus, frequentemente, se retirava para lugares desertos a fim de orar. Marcos 1:35 nos diz: de madrugada,
ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Cristo, o Filho de Deus, sentia a necessidade de ouvir a voz do Pai longe do tumulto. Ellen White reforça essa lição no livro O Desejado de Todas as Nações, página 362. A cada dia, ele recebia uma nova provisão de graça do Pai. Das horas passadas em comunhão com Deus, saía preparado para o dever do dia. Se o próprio Cristo precisava de silêncio e comunhão para ouvir a voz do Pai, quanto mais nós, seres humanos fracos e dependentes, precisamos disso. Agora pare um instante e pense. Quando foi a última vez que você se separou do barulho, desligou o celular e buscou estar a sós com Deus, apenas para ouvir e não para falar? Escreva aí nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir Tua voz. Ouvir a voz de Deus começa com o desejo sincero de conhecê-lo. Não se trata apenas de pedir respostas, mas de buscar intimidade. Ellen White diz em Caminho a Cristo, página 96, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Essa frase revela o segredo. Quando você fala com Deus como quem fala com um amigo íntimo, o Espírito Santo toca o seu coração e a voz de Deus começa a ser percebida, não com os ouvidos, mas com a mente e o Espírito. Deus fala por meio da sua palavra. A Bíblia é a principal voz do céu à terra. Quando você lê as Escrituras com fé e humildade, o Espírito Santo faz com que as palavras ganhem vida. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Mas muitos leem a Bíblia sem o Espírito, e sem o Espírito as palavras se tornam letras mortas. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. A mente deve estar em harmonia com o Espírito de Deus, para discernir sua voz em sua palavra. Ou seja, é possível ler a Bíblia e não ouvir Deus, se o coração não estiver convertido. Você quer aprender a ouvir Deus claramente? Então comece cultivando um coração obediente, porque Deus não fala para quem apenas quer saber. Ele fala para quem está disposto a obedecer. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Veja o que Jesus está dizendo. A disposição em obedecer precede a compreensão. Só ouve quem quer obedecer. Quantas vezes buscamos uma resposta de Deus, mas já temos nossa decisão tomada? Pedimos confirmação, mas não direção. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes se cala. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 687, afirma: quando os homens estão determinados a seguir o próprio caminho, o Senhor permite que eles o façam, mas sua voz é retirada e ficam em trevas. Por isso, se você quer ouvir Deus claramente, esteja pronto para aceitar o que Ele disser, mesmo que vá contra seus planos, sua vontade ou seu conforto. A voz de Deus não massageia o ego, ela santifica o coração. E a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Tudo o que vier à sua mente e que contraria a Bíblia não é Deus. Ellen White diz em O Grande Conflito, página 593, antes do fim, haverá muitos que pretenderão receber nova luz e revelações que contradizem as Escrituras, mas a palavra de Deus é a verdade infalível e por ela devemos provar tudo. Portanto, o primeiro passo para ouvir Deus é silêncio e comunhão. O segundo é um coração obediente. E o terceiro é conhecimento da palavra. Mas há ainda um quarto elemento essencial: a presença do Espírito Santo. É Ele quem traduz a voz de Deus à nossa mente. Sem o Espírito, é impossível distinguir a voz de Deus da voz do próprio eu. Jesus prometeu em João 16:13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 51. O Espírito Santo é o agente pelo qual a voz de Deus é ouvida e o coração é impressionado com a sua verdade.
Se você quer ouvir Deus claramente, precisa buscar o Espírito Santo diariamente. Ore todas as manhãs dizendo: Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, fala comigo por meio da tua palavra. Essa oração sincera abre o canal da comunicação divina. E lembre-se, ouvir Deus não é apenas para pastores ou profetas, é para todos os filhos que querem andar em fidelidade. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O segredo não está na capacidade de ouvir, mas na disposição de seguir. Deus não fala para impressionar, Ele fala para transformar. Agora escreva aí nos comentários: sou uma ovelha que quer ouvir a voz do pastor. Isso vai servir como um testemunho público de fé e também como uma declaração espiritual. Deus deseja ter intimidade com você. Ele quer guiar seus passos, corrigir seus rumos, consolar suas dores. Mas Ele só pode fazer isso se você abrir espaço para Ele falar. Pare um pouco, feche os olhos, respire fundo e pergunte: Senhor, o que queres me dizer hoje? Muitas vezes, o silêncio que vem depois dessa pergunta já é a resposta. Porque Deus fala na calma. E o Espírito Santo traduz esse silêncio em paz. Ellen White encerra essa ideia com uma frase que resume tudo. Aqueles que estão sempre prontos a ouvir a voz de Deus verão luz em sua luz. A comunhão com o céu lhes será uma realidade constante. Review and Herald, 1887. Você quer essa realidade na sua vida? Quer aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao caos? Então escreva aí nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus claramente. E antes de terminar este momento, eu quero orar por você. Mas para que eu possa mencionar o seu nome, escreva nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu vou orar por você pessoalmente. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, comente, compartilhe no grupo de WhatsApp da sua igreja e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam a sua fé. Deus ainda fala, mas só ouve quem está disposto a ouvir. Um dos maiores erros dos cristãos é confundir emoção com direção. Muitos dizem, Deus me disse, quando na verdade foi apenas o próprio desejo falando mais alto. Ellen White advertiu severamente sobre isso em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Satanás leva pessoas a suporem que são guiadas pelo Espírito Santo, quando na realidade estão seguindo impulsos humanos. Por isso, antes de afirmar que Deus falou, ore, espere e confirme com a palavra. O Espírito Santo nunca se apressa. Ele conduz com sabedoria e equilíbrio. Mas existe ainda outra maneira pela qual Deus fala, pela consciência iluminada pelo Espírito Santo. Quando o coração está purificado, a consciência se torna um instrumento de comunicação divina. É o que Paulo quis dizer em Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo também a minha consciência no Espírito Santo. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus, página 100. A voz da consciência é a voz de Deus, ouvida em meio ao conflito das tentações. Se não for atendida, ela se enfraquece e perde o poder. Você já sentiu aquela inquietação quando ia fazer algo errado? Ou aquela paz profunda quando tomou uma decisão certa? Essa é a voz de Deus através da consciência guiada pelo Espírito. Mas atenção, a consciência humana por si só pode falhar. Ela precisa estar moldada pela palavra de Deus. Um coração não convertido não tem sensibilidade espiritual para discernir corretamente. Por isso, a vida de comunhão é essencial. O inimigo também fala. Ele sussurra dúvidas, medo, orgulho e autossuficiência. Por isso, precisamos aprender a distinguir as vozes. A voz de Deus traz paz, ainda que corrija. A voz de Satanás traz confusão e culpa. A voz de Deus conduz ao arrependimento. A voz do inimigo leva ao desespero. Ellen White ensina em Primeiros Escritos, página 46.
As tentações de Satanás soam com urgência e inquietação, mas a voz de Jesus é mansa e segura. Os que conhecem o tom de sua voz não serão enganados. Se você deseja reconhecer o tom da voz de Cristo, é preciso conviver com ele. Uma ovelha só reconhece a voz do pastor porque passa tempo ao seu lado. Da mesma forma, quanto mais tempo você passa com Deus em oração, leitura e obediência, mais fácil se torna identificar quando é Ele quem fala. Portanto, se você quer aprender a distinguir a voz de Deus das demais vozes, escreva nos comentários: Senhor, quero reconhecer Tua voz. Isso reforça seu compromisso espiritual e nos une em fé. Deus quer se comunicar com você mais do que você quer ouvir. O céu está cheio de mensagens esperando por corações dispostos a escutar. O problema não é a falta de comunicação divina, é a falta de sensibilidade humana. Ellen White resumiu isso lindamente em Caminho a Cristo, página 99. A comunhão com Deus é interrompida quando a mente se ocupa demais com as coisas terrenas, mas aquele que habitualmente busca o Senhor ouvirá sua voz com clareza. Deus não fala apenas aos pastores ou líderes espirituais. Ele fala ao humilde, ao trabalhador, à mãe, ao jovem, ao idoso. Ele fala ao que está no púlpito e também ao que está no campo, no ônibus, no quarto em oração. Ele fala porque ama, mas para ouvi-lo claramente é preciso um coração ensinável. A voz de Deus não se mistura com o orgulho humano. Quando o eu se cala, o céu fala. Lembre-se, a voz de Deus é constante, mas sutil. É preciso cultivar o ouvido espiritual. O Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele fala no silêncio da alma. Ouvir a voz de Deus é algo sublime. Mas discernir corretamente, quando é Ele quem fala, é uma das maiores necessidades do cristão moderno. Vivemos em um tempo de muitas vozes, muitos conselhos, muitas opiniões. As redes sociais, as emoções e até as tradições humanas competem pela atenção do nosso coração. E é nesse ruído espiritual que Satanás tenta confundir o povo de Deus. Por isso, precisamos aprender a diferenciar a voz do Senhor da voz do inimigo e da nossa própria mente. Essa é uma obra delicada, que exige comunhão constante e profundo conhecimento da palavra. Ellen G. White escreveu em Primeiros Escritos, página 46, Vi que os que não estavam firmes na verdade presente seriam enganados pelas sutilezas de Satanás. Ele pode personificar a voz de Deus e até falsificar a influência do Espírito Santo. Isso significa que o inimigo é capaz de imitar impressões espirituais. Ele pode produzir emoções, arrebatamentos momentâneos e até lágrimas. Mas há uma diferença fundamental. A voz de Deus sempre conduz à obediência, à humildade e à santidade. A voz do inimigo leva à exaltação própria e à desobediência. O apóstolo Paulo nos advertiu em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele não se apresenta como algo maligno, mas como uma aparente verdade. Por isso, a maior segurança do cristão é estar firmemente ancorado na palavra de Deus. Ellen White disse em O Grande Conflito, página 593, somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia poderão permanecer firmes no último grande conflito. Isso vale também para discernir vozes espirituais. Se a voz que você ouve contradiz a Bíblia, ela não é de Deus. Muitos dizem, Deus me revelou, Deus me falou, eu senti no coração. Mas sentimento não é revelação. Sentimento é instável. Hoje está forte, amanhã desaparece. A verdadeira voz de Deus não se baseia em emoção, mas em princípio. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512, Ellen White escreveu: Devemos desconfiar das impressões que nos levam a agir contrariamente à palavra. O inimigo frequentemente trabalha sobre as emoções para desviar a mente da verdade.
Deus fala com clareza e equilíbrio. A voz dele traz paz, mesmo quando corrige. A voz de Satanás traz inquietação e desespero. Quando o Espírito Santo fala, ele convence do pecado, mas aponta para a cruz. Quando o inimigo fala, ele acusa e afasta de Cristo. João 16:8 explica a função do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Note, o Espírito convence, não condena. O inimigo acusa, sem esperança. Quando você ouve algo que o leva à culpa sem perdão, à vergonha sem arrependimento ou ao desespero sem fé, não é Deus falando. Ellen White confirma isso em Caminho a Cristo, página 36. Satanás procura levar o pecador ao desânimo, fazendo-o sentir-se indigno do perdão. Mas Cristo chama cada alma a vir a Ele e viver. A voz de Deus sempre conduz para perto de Cristo. Ela sempre o convida a confiar, a se arrepender, a buscar força nele. Já a voz do inimigo o empurra para o isolamento, para o medo e para a dúvida. Há também a voz do eu, talvez a mais sutil de todas. Essa é a voz dos desejos humanos, das paixões e das vontades pessoais. Quantos tomam decisões baseadas em paz aparente, mas sem consulta à vontade de Deus? Às vezes, o coração quer tanto uma coisa que se convence de que foi Deus quem falou. Jeremias 17:9 nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano é falho. Por isso não podemos confiar apenas no que sentimos. Precisamos submeter todo o pensamento à palavra e à oração. Ellen White disse em O Maior Discurso de Cristo, página 68. Devemos desconfiar de nós mesmos. Somente a comunhão diária com Cristo pode purificar o discernimento para reconhecer sua voz. Quer um exemplo prático? Às vezes, alguém sente o impulso de confrontar outra pessoa e diz: foi Deus quem me mandou falar. Mas a maneira é áspera, cheia de orgulho. Ora, a voz de Deus nunca se expressa com impaciência ou arrogância. O Espírito Santo pode até inspirar uma repreensão, mas sempre com mansidão e amor. Gálatas 6:1 confirma isso. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. A voz de Deus é coerente com o caráter de Cristo. Ela reflete seus frutos. Ellen White reforça em O Desejado de Todas as Nações, página 353. A voz do Salvador nunca se levanta em ira, nunca fere com palavras duras. Seu tom é compassivo e cheio de graça. Portanto, qualquer voz que o leve à impaciência, ao orgulho ou à exaltação própria não é a voz de Deus. Outro ponto importante é que Deus não contradiz a si mesmo. Ele não orienta algo hoje e o desfaz amanhã. Se a direção muda constantemente, é sinal de que não vem dele. Tiago 1,17 afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Espírito Santo fala de modo consistente. Ele confirma suas instruções através da palavra, das circunstâncias e da paz interior. Filipenses 4:7 descreve essa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é o selo da voz de Deus. Quando Ele fala, o coração se aquieta. Mesmo que o caminho pareça difícil, há certeza interior. O inimigo, ao contrário, provoca pressa, medo, ansiedade e descontrole. Ellen White ensina em Atos dos Apóstolos, página 52. A voz de Deus não vem em confusão e tumulto. É uma voz calma, que fala ao coração que confia. Quantas vezes Deus fala, e nós não reconhecemos porque esperamos algo espetacular. Queremos ouvir trovões, sentir arrepios, ter visões extraordinárias. Mas Deus se revela nas coisas simples. Foi assim com Elias. Em 1 Reis 19, 11, 12, Elias esperava ouvir Deus no vento, no terremoto, no fogo.
Mas o texto diz: depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E foi ali que ele ouviu a voz do Senhor.